Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão entrando aqui no nosso primeiro bate-papo, não é? Enfim, esse bate-papo surgiu pelo desejo que eu tinha mesmo de falar com vocês, de conversar sobre situações que estamos vivendo nesse tempo de pandemia, né? Que são situações que nos causam estresses, que nos causam alguns desafios. E já já a gente vai iniciar, né? Vejo que tem muita gente entrando. Boa tarde. Boa tarde, professor Léo, que já chegou aqui. Quero mandar um abraço especial para todo mundo da Domício Silva, que vai estar aqui presente hoje, não é? Enfim, olha, o nosso bate-papo vai ser dividido assim. Vamos ter apresentações e durante a fala do professor Leonardo, vocês podem fazer questionamentos, perguntas ou até colocações que eu anotarei. E ao final da fala dele, eu lerei as suas questões, as suas perguntas e serão respondidas, tá certo? Então, fiquem à vontade para perguntar, para tirar suas dúvidas e para colocar aqui nas situações que vocês também vivem, que vocês se encontraram na fala do professor, tá bom? Vamos começar, já temos 14 pessoas na live. Olha, eu me chamo Fabiana, sou administradora aqui do Cantinho da Tia Fabi. Eu nunca entro em stories, né, e já apareço aqui ao vivo. Então, para quem ainda não me conhece, não é? E eu sou pedagoga, trabalho com educação infantil. E convidei aqui o professor Leonardo para participar deste bate-papo. Vou colocar ele aqui e vocês vão conhecer um pouquinho dele, tá certo? Deixa eu chamar, eu vi que o Léo já está aqui. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Fabi. Tudo bem? Tudo sim, Você me ouve bem? ouço. Que bom. Que bom, né? Olha, professor, quando eu coloquei o banner, né, todo mundo me perguntou quem é o Leonardo, quem é o Leonardo. Então, eu vou deixar que você se apresente, né, para todos os professores que já estão aqui presentes na nossa live. Tá certo. Bom, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a todas as pessoas. Para mim é um prazer estar aqui dialogando com vocês. Afinal de contas, somos todos professoras e professores. Meu nome é Leonardo, eu sou professor de Sociologia do Instituto Federal de Alagoas, campus Santana de Ipanema. Estou muito recentemente aqui no campus, eu cheguei em janeiro para assumir a vaga aqui. Eu venho do estado de São Paulo, apesar que eu muitas vezes digo que eu sou de Santana de Ipanema, mas anteriormente eu morei em São Paulo. Eu tenho uma formação dentro da área de humanas, eu sou bacharel e mestre em ciências sociais, eu sou doutor em antropologia, cursei também administração, eu fiz filosofia, mas não terminei a faculdade de filosofia por contingências de outras atividades. Eu também tenho uma formação clínica em psicanálise, eu participei como estudante do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Tenho também uma atividade clínica em consultório, em psicanálise, durante o ano de 2019, que foi interrompido para que eu venha aqui para Lagoas. E atualmente também estou participando da Escola de Psicanálise Toro, que fica em Maceió. E como também sou professor, essa atividade de refletir o nosso papel, a pandemia, ela tem nos atravessados. E para mim é um prazer conversar com você, Fabi, que tem me instigado a pensar essa questão, fazendo uma interlocução importante para que eu consiga formular algum tipo de apresentação e pensamento hoje. Muito bem, agora que todo mundo já conheceu, não é? Eu vou contar um pouquinho porque surgiu a live, certo?
Quando eu criei aqui o cantinho da Tia Fabi, eu criei antes da pandemia, e eu usava e uso o Instagram para postar é, todas as atividades que eu costumo fazer com minhas crianças, realizar em sala de aula. E quando eu me vi em pandemia e em quarentena e elaborando atividades e vídeos, tudo online, eu não me senti à vontade de ficar postando aqui no Instagram, porque eu senti que ali era a minha aula. Aquela aula que eu dou em sala de aula e eu preparo aquilo ali só para as minhas crianças, só para os meus alunos. E eu não queria expor tanto, apesar de eu ter agora um desgaste maior fazendo videoaula, apesar de eu ter um desgaste maior com iluminação, com o barulho exterior, que às vezes tira a nossa paciência, não é? Nessas aulas online, e a gente tem o trabalho de planejar e de gravar e postar para as crianças, e eu não quero, não me vejo à vontade de postar para todo mundo, porque aquilo ali é meu, sabe? É nosso, é das minhas criancinhas, é voltado para elas, e eu não queria expor tanto. E eu vi muitas vezes em suas falas, em outros debates, em outros ambientes virtuais, você falando dessa questão da privacidade do professor. E em um momento em que eu estava tão para baixo, né, em relação a isso, eu lembrei das suas falas e lhe convidei para estar aqui, não é? Então eu espero muito que todo mundo que está aqui absorva muito o que você tem a falar, porque eu realmente me encontrei. Que bom, que bom, fico contente. Eu fiz algumas lives sobre saúde mental que estão no meu canal do YouTube. Também fiz uma live de formação dos professores, para pensar os professores. E é interessante esse diálogo que a gente está estabelecendo aqui entre Santana e Olho d'Água das Flores, porque muitas vezes a gente tem um recorte entre professores de diversas etapas do processo de aprendizagem das crianças e adolescentes, né? As crianças da infância, o Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E no fim nós somos todos professores, apesar que, de uma certa maneira, há uma certa diferenciação do prestígio, o que é uma pena, né? Então eu gostaria de começar falando sobre saúde mental, lembro dos professores, né, o desafio que a gente está enfrentando, que eu gostaria de falar um pouco dos desafios emocionais que a gente está enfrentando agora, durante essa pandemia, de fazer trabalhos remotos ou lives ou atividades online na internet, né, para além dos nossos problemas de aprender uma competência tecnológica, a gente tem que lidar com uma questão emocional. E quando a gente pensa na questão emocional pela psicanálise, a gente tem duas relações. A gente tem uma relação entre nosso corpo e a mente, né, entre o psíquico, e tem uma relação entre o nosso psíquico e a sociedade, a cultura, o laço social, que eu costumo dizer. E a relação que a gente tem com o nosso psíquico, com o nosso corpo, é uma questão muito singular e muito individual. Então, o que eu vou focar aqui é fazer uma descrição mais, que eu vou chamar de sociológica, desse processo de pandemia, começando pelo prestígio do professor, né? A gente vive uma sociedade onde o prestígio do professor, ele é muito colocado em questionamento, a gente não tem um bom reconhecimento social, quer dizer, inclusive reconhecimento social que influi na questão, né, não seremos hipócritas, na questão salarial. Então, sociedades que apoiam a educação pagam de uma maneira um pouco mais relevante os profissionais da educação do que outros lugares. Então, eu lembraria que, por exemplo, na Alemanha, o topo do salário do funcionarismo público é o professor. Então, o professor tem uma carreira universitária, inclusive, que o topo do pagamento do funcionário público é o professor. E aqui o nosso é o judiciário, né? Então isso diz muito bem sobre a nossa chave de reconhecimento e prestígio. E claro, né, a gente tem dentro da área dos professores, a gente também tem uma relação de prestígio que às vezes a educação infantil ela não é levada de uma maneira tão relevante como ela é. Né? Eu costumo dizer para os meus colegas do ensino médio, para os professores universitários, que poucos de nós temos a competência de entrar numa sala de educação infantil e lidar com a educação dessas crianças. E é impressionante como a gente tem uma relação de baixo prestígio desses profissionais em relação ao outro, dentro mesmo da área dos professores, né?
E é interessante como essa é uma área muito fundamental. Então, a minha hipótese em relação a isso é que a gente vive uma sociedade que valoriza a educação apenas para o ingresso do mercado de trabalho. E aí, uma sociedade que valoriza o ingresso do profissional apenas para o mercado de trabalho acaba desprestigiando mais ainda a educação infantil, que é um dos pontos mais primordiais da formação dos nossos jovens e da nossa cultura cidadã, né? E aí, falando um pouco sobre reconhecimento, apontar como todos nós, de uma certa maneira, a gente busca a aprovação dos outros. E aí a gente tem um tipo de aprovação dentro da sala de aula presencial e um outro tipo de aprovação que a gente busca dos outros quando a gente pensa no modelo de aula virtual, né? Então, eu sou um psicanalista que fiz uma escola lacaniana, então Jacques Lacan é um psicanalista francês que escreveu principalmente na segunda metade do século passado, e ele tem uma chave para entender o reconhecimento a partir do que ele chama de estádio do espelho. Então todos nós, humanos, a gente cresce, a gente nasce de uma certa forma, comparando com outros mamíferos, né? De uma maneira prematura. A gente é um dos poucos mamíferos que, quando nasce, depende única e exclusivamente dos nossos criadores, senão a gente morre durante um período relativamente longo, até mais ou menos 1 ano de idade. A gente está nessa fase que eu vou chamar de prematura, enquanto outros mamíferos, em questões de semanas ou meses, eles já têm uma independência maior em relação a pessoa, o animal que te cria, né? E isso faz com que a gente nasça prematura e a gente tem uma chave de reconhecimento que depende dessa pessoa que cuida da gente. Então, tem estudos que apontam que um bebê, mais ou menos, quando tem 6 meses, é o período que ele consegue se reconhecer no espelho, que ele vê a sua própria imagem. Importante lembrar que a gente não consegue se ver o nosso rosto, né? Porque os nossos olhos e nossos focos, ele apontam para exterior, então a gente não consegue se ver. Então o bebê, através de uma metáfora, em frente ao espelho, ele se reconhece. Ele vê a pessoa que cria ele, normalmente a mãe, reconhece a imagem da mãe no reflexo do espelho, vê que essa imagem tem uma criança na mão, um bebê na mão, e através, então, de uma regra de 3, consegue se conhecer a partir de uma afirmação que vem da mãe, que diz, olha o bebê. Ou seja, a gente está sempre, a partir desse modelo, a gente aprende a se identificar dessa maneira, e nós, praticamente quase todos nós somos neuróticos, a gente está, de uma certa maneira, sempre em busca de que alguém diga se a gente está bem, se a gente está ruim, se a gente está no caminho certo, e que essa chave desse reconhecimento. E esse reconhecimento, normalmente, ele é feito de uma maneira muito complexa no nosso cotidiano. Né? É claro que eu já poderia, como eu já comecei a falar, que os professores ele têm um baixo reconhecimento e que isso, de uma certa maneira, interfere na nossa autoestima. Mas também tem um reconhecimento e uma aprovação da sala de aula. Então, eu costumo dizer que, quando a gente não está em trabalho remoto antes da pandemia, a sala de aula ele possui um pacto. Né? Quem entra presencialmente dentro de uma sala de aula sabe que muitas vezes, consciente, né? Muitas vezes a gente fala, então, pessoal, vamos aqui reafirmar esse pacto, não pode fazer tal coisa, vocês devem fazer tal coisa, ou muitas vezes inconscientemente a partir das nossas atitudes, interfere sim nesse pacto a família e a direção, de uma maneira indireta. Então, quantas das vezes a coordenação e a direção falam, precisamos conversar sobre os alunos, e isso vai, de uma maneira direta ou indireta, interferir na nossa atitude dentro das salas de aula, desse pacto privado. Então, apesar que muitas vezes a gente tem 15, 30, 40, 150 alunos, podemos estar numa espécie de seminário, esse pacto ele é privado e ele é ali exercido dentro da sala de aula, muitas vezes marcado pelos desejos de ensino-aprendizado dos alunos, das alunas e dos professores e das professoras. E esse cruzamento ele é marcado por uma atividade que ele é essencial para que a gente viva em sociedade, que eu vou chamar aqui de frustração. Né? A frustração ele é um marco importante no nosso desenvolvimento, inclusive psíquico, para que a gente viva em sociedade. Então, se cada um de nós exercermos livremente a nossa vontade, talvez alguns governantes até gostariam, empregam que as pessoas vivam, assim, diz que isso, por exemplo, é liberdade de expressão, que isso tem a ver com um determinado tipo de liberdade, mas a nossa liberdade depende do limite da liberdade do outro, né? Nossa vontade não é livre. E a escola, ela é importante para ensinar isso que é frustração, inclusive ela frustra propriamente o professor.
Por quê? Porque quando você tem 15, 20, 30 alunos dentro de uma sala de aula, você entende que se esse pacto não funciona bem, nada vai andar. Ninguém vai sobreviver um ano letivo se a gente não conseguir minimamente frustrar parcialmente todos que estão dentro da sala e os professores. Então alguém em algum momento vai querer cantar. Quando começar a cantar numa atividade de canto, alguém não vai querer parar, alguém não vai querer cantar. O professor ele vai ficar frustrado porque ele achar que o tempo não está marcado de uma maneira muito produtiva. Então toda essa configuração de frustração ela é importante para que o ensino-aprendizado ocorra e principalmente para que a gente aprenda a viver em sociedade. Principalmente porque depois do pós-guerra, né, então 1945 em diante, a família ela mudou um pouco o seu estatuto dentro da configuração da sociedade. Cada vez mais a família se sente menos competente para produzir frustrações nos seus filhos. Então é muito comum, eu que lido com o ensino médio, de chegar adolescentes lá que os pais eles não querem que a gente coloque determinados tipos de limite nos filhos. Né, como se os filhos tivessem uma certa expressão de vontade livre dentro da sala de aula. Eu aposto que vocês, professoras do ensino infantil, estão dando um problema de que às vezes os pais não estão querendo fazer as atividades, principalmente porque fazer atividade é, de uma certa maneira, frustrar seus filhos naquilo que eles querem fazer naquele momento, né, que é uma atividade pedagógica importante. Então a frustração ela é importante para o ensino e a gente vive essa espécie de paradoxo, principalmente no Brasil. Ao mesmo tempo que o reconhecimento social do professor cai, a sua responsabilidade ao longo do tempo tem crescido. Parece que, de uma certa maneira, apenas os professores são responsáveis pela criação, né, pela formação dos nossas crianças e adolescentes, principalmente que tem nessa esfera da frustração, que é ensinar a fazer um convívio social. Pois bem, a gente vive essa espécie de paradoxo atualmente, e aí, de repente, mais que de repente, estoura uma pandemia geral que nos força, no primeiro momento, a criar uma competência tecnológica, que muitos de nós não temos isso, né? É importante, inclusive, a gente repensar as licenciaturas, talvez as licenciaturas tenham que ter mais disciplinas de informática agora, todas elas, né? Inclusive eu que sou licenciado em Sociologia, e também a gente tem que repensar, e aí voltando um pouco, antes de avançar para a pandemia, as licenciaturas nas partes de Psicologia da Educação, e assim vai, para pensar nessa formação dessa competência, e produzir um professor que banque essas frustrações nos seus alunos e alunas, inclusive em atividade remota. E é que a gente vai falar um pouco agora. Então, de repente, a gente entra num processo de ter que fazer trabalhos remotos, de fazer aulas que todo mundo vai enxergar, de produzir a partir do vídeo uma exposição que nós não estamos acostumados, e normalmente esse tipo de exposição está causando angústia nos professores e professoras de todas as etapas do ensino, principalmente que talvez o que a gente não tenha lhe dado conta é que de uma hora para outra a gente sai do ambiente privado, e aí eu vou querer qualificar um pouco agora como é que essa visibilidade mexe nisso, né? Então a gente sai do pacto privado da sala de aula presencial, que ele produz sim uma intimidade de ensinar entre professores e professoras, alunas e alunos, que produz sim uma relação desejante daquilo que eu gostaria que os alunos aprendessem, daquilo que os alunos gostariam de aprender, e que a gente aprende a lidar a partir desse contato e dessa intimidade. É necessário, sim, intimidade para que a gente adquira um estilo de ensino a partir dos alunos e das alunas. Então, aqui eu estou só apenas vendo o seu rosto, mas quando a gente está em aula, você vai ensinar alguma coisa, o aluno faz assim, não entende, olha para o teto, dorme. Tudo isso faz parte de uma linguagem do comportamento que a intimidade é fundamental. Então, de repente, a gente sai dessa esfera da intimidade com as alunas e os alunos e vai para a esfera da visibilidade e da publicização daquilo que a gente faz quase que completo.
Né? Então, no jogo de frustração dos professores, das alunas e dos alunos, quando faz aquele rosto que não está entendendo, que quer olhar para o teto, que começa a jogar coisa no coleguinha, quer cantar, quer dançar na hora que é apenas para aplaudir, quando a gente está nesse jogo, a chave do reconhecimento ela é complexa e ela é importante que nós, professores, fizéssemos o exercício de que o aluno dê, na linguagem da internet, um dislike para a gente. Porque a gente vai lá e vai barrar a vontade daquele aluno. E o bom professor e professora não é aquela que é sempre aplaudida pelos alunos. Se normalmente a gente tem um professor que é muito amado e adorado por todos os alunos e todo mundo, isso dá um certo problema. Porque o professor está lá para inserir um sentido de cidadania, de convívio entre as pessoas. Então é importante a frustração. E aí a gente vai para o espaço de visibilidade. E aí o que acontece nesse espaço de visibilidade? Primeiro, reconhecimento é mercado. Né? Como assim que é mercado? É a qualidade total do cliente. Né? Eu estou falando de like e dislike para usar o modelo do Instagram e do Facebook, mas também serve para aquelas pessoas que mandam os seus vídeos de as suas atividades pelo WhatsApp. Né? Por quê? Porque é a qualidade, o nível da qualidade, ela é inferida, ela é dito se é bom ou ruim, pelo cliente. Que vai dar like e que vai dar dislike. Aquilo que ele não gosta, ele dá simplesmente dislike, sai, para de seguir, não faz. Então imagine se a gente estivesse num contexto que a gente entra na sala de aula e aí você fala alguma coisa, alguns alunos levantam uma plaquinha, positivo e negativo, né? Que como isso vai impactar e desconcertar os professores. Então é um pouco isso, é um mercado, há uma monetização, há uma lógica de que o cliente sempre tem razão, então ele sempre vai manifestar se ele está contente ou descontente, sendo que na educação, como eu estou argumentando desde o começo, o descontentamento faz parte. E aí eu tenho que fazer uma live, eu tenho que fazer meus vídeos à distância, eu tenho que mandar, e aí eu estou completamente exposto. Então, a primeira coisa, aquele pacto que me garantia de privacidade, ele é desfeito. O pacto da sala de aula não existe pela internet. E aí ele mexe, pelo menos, em 3 quesitos nas nossas aulas. Né? A primeira delas é que a gente tem uma exposição que a gente vai ter que colocar para todo mundo, todas as nossas imprecisões. Lembrando que as aulas, elas são do registro oral, e o registro oral ele tem uma imprecisão conceitual, ela tem um certo registro que não é muito preciso. É diferente eu escrever um texto, um artigo, um TCC, onde eu tenho mais controle das minhas imprecisões. Então eu vou ter que me expor aqui, e aí as pessoas vão ver todas as imprecisões que eu estou estabelecendo pela oralidade, né? Então, por acaso, se tiver algum psicanalista aqui, de repente vai falar assim, acho que o Léo ali, naquela hora que ele estava falando do Lacan, ele não foi muito preciso, porque eu estou me colocando a todo momento aqui numa visibilidade expondo as minhas imprecisões. Então, só isso já abala um pouco a minha autoestima e o meu controle sobre a minha aula. O segundo, a família vai ver tudo o que eu faço dentro da sala de aula, né? E a escola não é uma extensão da família. É importante desse processo que a família não tem mais a capacidade ou a competência de querer até, de frustrar seus filhos, que a escola também frustre os pais. Porque a escola ela tem que ensinar algo que é muito importante, que é a diversidade e a pluralidade de pensamento. E a família normalmente ela quer que a gente ensine apenas o que ela concorda. Então, é importante que a escola e as coordenações também barrem a família, ao mesmo tempo que é importante que a família apoie que seus filhos estudem, que cobre lição de casa, que pergunte para eles o que eles estão aprendendo, mas a escola não é uma extensão da família. Então, quando eu vou preparar uma aula e uma atividade, não deveria, mas entra no cálculo da aula remota o que os pais e as mães vão pensar dessa aula. E terceiro ponto, que interfere muito na minha capacidade de preparação das aulas, é a questão da coordenação e da direção. Né? Eu vou ter a percepção que todo mundo vai assistir às minhas aulas, inclusive a coordenação e a direção. Né? E é claro que é importante, até falei do pacto privado da sala de aula, que a família ela acaba interferindo direto ou indiretamente, quando ela vai falar para a coordenação, e a coordenação chama os professores,
ou mesmo quando a família não chega nos professores, mas a coordenação sabe que tem alguma questão muito séria envolvendo a vida das alunas e dos alunos, chama para conversar, para ver o que se pode ou não fazer em relação ao aprendizado e desses alunos, como é que faz um projeto de ensino para que esses alunos aprendam melhor, a partir dessas dificuldades, inclusive que está inserido no contexto social das alunas e dos alunos. Então é importantíssimo esse diálogo, professores, coordenações e as famílias, para que o professor, a partir das suas capacidades e competências, ele possa atuar, às vezes de uma maneira mais individualizada, sobre o aprendizado de alguns alunos e alunas que têm algumas questões de âmbito familiar e social. Então é importante, isso mexe no pacto. Mas é importante que a coordenação não esteja dentro da sala de aula quando a gente está ensinando, né? Por quê? E aí tem uma questão muito importante sobre o prazer de se dar aula. Porque quando a gente está falando dessa chave do reconhecimento do outro sobre nós, a gente fica com muito medo dessa demanda que a gente imagina que o outro está afirmando do que é ser um bom professor, um bom aluno, um bom filho, e talvez, né, definindo um pouco realização, prazer tem a ver com aquilo que eu me identifico, na verdade, aquilo que quando eu faço eu me vejo naquilo que estou fazendo. Então, mais de pedir uma aprovação para que alguém fale assim, ó, Léo, aquela aula lá foi bacana, é importante que quando eu dei uma aula, eu veja que eu estou nessa aula. Eu olho para aquela aula e falo, ó, aquele dedo, aquele estilo, somente eu poderia ter dado aquela aula daquela maneira. Isso não significa que é melhor ou pior do que das outras aulas das outras pessoas. Significa que a minha experiência, a minha singularidade, ela entrou dentro da sala de aula e me ajudou no exercício de ensinar. Somente eu tenho esse estilo, né? Outras pessoas têm outro. Isso não é melhor ou pior. E talvez isso tenha uma chave de uma realização, né? Tirando um pouco da área da educação, sabe quando você escuta aquela música e aquela música fala assim, aquela letra foi escrita para mim, e você ouve repetidas vezes, não importa se você está contente, feliz no trabalho, lavando louça, fazendo faxina dentro de casa, mas você põe aquela letra fala sobre o seu momento, sobre o seu momento emocional, então parece que ela foi escrita para você. Isso é reconhecimento, isso é realização, né, que eu posso ter pelo esporte, eu posso ter pela culinária, pelas artes, né, e pode ser, olha a questão do estilo, pode ser algo que eu fiz artesanalmente, como instrumento pedagógico, para os meus alunos e alunas, que eu vou olhar e vou falar, olha que gracinha, né, quando você mostra, assim, uma caixa, onde você colocou alguma atividade dentro para os alunos tirar, e aquela caixa, ela está toda desenhada e articulada de uma maneira muito caprichosa, e esse caprichosa diz algo sobre você, e você mostra esse orgulho dessa caixa. Oi, gente, vocês estão tendo retorno ainda? Eu acho que aconteceu alguma coisinha com a internet do professor Léo. Mas vamos ver se ele volta. Eu voltei. Você consegue me ver? Consigo? Minha imagem está congelada aqui. A internet de Ah, Santana do Ipanema tem isso. Eu peço desculpa a todas e a todos, né? Mas voltando ao que eu estava falando da caixinha, né? Então isso é uma espécie de realização. E quando a gente está na sala de aula,
a gente dá cambalhota, porque a gente tem uma relação de intimidade, se lembra da privacidade? A gente canta, dança, faz piada, dá cambalhota. É claro que muita gente faz isso para enrolar, mas tem muita gente que faz isso para a gente. A minha imagem está congelada, né? Porque a minha internet está Ah, voltando. Mas vocês me ouvem, né? ouvimos. Então, por quê? Porque a gente tem uma esfera de intimidade garantida pelo pacto privado da sala de aula, que a gente pode pôr um estilo. E, claro, eu não vou querer que a coordenação pedagógica aqui do FAO me veja dançando dentro da sala de aula, mas se isso tiver um propósito pedagógico, porque isso marca um estilo, marca uma intimidade, né, que eu posso fazer um exercício de um estilo próprio, que se eu sei que a coordenação está vendo, eu vou me conter. Né? Então, quando a gente fala de trabalho remoto, então retomando um pouco tudo e já caminhando para as minhas conclusões, caminhando aqui, que eu tenho uma colinha aqui, né? Caminhando para minhas conclusões, é que quando a gente entra em trabalho remoto, em atividade, a gente muda essa chave do que eu estou chamando aqui de prestígio reconhecimento. E aí, quando a gente entra, muda essa chave, a gente acaba terminando um pacto privado da sala de aula, que aí interfere, nos constrange mais do que nós já somos constrangidos, nós professores, pela falta de prestígio que a gente tem como professor frente à sociedade brasileira em geral. Né? Infelizmente, é isso. Então, além da gente ter que dar de bancar, né? Bancar, e essa é a palavra, ser professor numa sociedade como a nossa, agora a gente tem que lidar com outras coisas que a gente não estava habituado a bancar também, que é a questão da visibilidade. E antes, como a gente já tinha pouca liberdade como ser professor, agora a gente não pode, a gente tem que expor todas as nossas imprecisões, né, sobre a nossa imagem, inclusive às vezes eu posso ter algumas questões, como por exemplo, agora eu vou ter que colocar minha careca à mostra em vídeo e etc. Eu tenho toda uma questão da minha imagem, do meu corpo, que agora eu vou ter que pensar no meu ofício como professor. Eu tenho que lidar agora com cálculo do que a família ou pode pensar ou não da minha atividade como professor e reclamar de mim na coordenação, porque agora eu vou ter que fazer a atividade de frustrar a família, mas eu não consigo como professor, porque eu estou exposto, né? Então eu tenho, a todo momento eu estou pensando o que colocar ou não colocar no vídeo por causa da família. E terceiro, eu também agora tenho constrangimento de pensar ou não pensar, o que a coordenação vai pensar de mim se eu fizer tal tipos de piadas, se eu tiver que dançar, cantar, pular, para ensinar o que eu tiver que ensinar e impor um estilo, ou seja, está em xeque a minha própria realização do que eu faço, você lembra do que aquilo que eu me vejo como faço? Está em xeque a própria realização de ser professor, que talvez seja a única coisa que nos resta, esse tipo de realização, já que a sociedade, de uma certa maneira, nos despreza. Eu vou ter que pensar nisso, porque a coordenação vai me ver e vai falar assim, nossa, aquele professor, ele... Tô babando aqui já, né? Tô falando de maneira muito rápida. O professor baba na hora que ele fala. Olha só o professor que eu tenho na minha escola, ele baba ao falar. Né? Então isso entra no cálculo da forma que eu vou apresentar a aula. E aí também, para todos nós que temos que colocar coisas no YouTube, a gente vai ter que também bancar emocionalmente outra coisa, porque se eu estou ensinando um certo conteúdo, eu sei que não é do interesse de muitos dos alunos e das alunas. Eu sei que às vezes eles não vão querer ouvir o que eu vou falar. Eu vou ter que muitas vezes colocar o dedo na ferida daquela criança, na ferida no sentido de frustrá-la, da família, de bancar certas realizações do comportamento dele, que vai me dar dislikes. Né? E eu vou ter que bancar isso de colocar um vídeo no YouTube que vai ter 10 visualizações. E vai ter que ter 10 visualizações e não 1 milhão, como eu gostaria que tivesse, sendo que eu não vou poder implementar meu estilo, eu vou ter que calcular todo momento que os outros vão pensar de mim, ou seja, eu estou trabalhando com medo. Né? Nós professores estamos numa chave de que a gente prefere talvez procrastinar ao máximo quando, como e por que a gente vai colocar essas atividades online
porque a gente sabe do nível de exposição que a gente está em volta e isso está gerando uma determinada angústia. Ou, para não dizer, em alguns de nós, o famoso pânico. Né, que a gente pensa. O que é o pânico? O pânico é o medo de não ter medo. Desculpe, é o medo de ter medo. Antes de me colocar na atividade exposta, de me expor na atividade ao medo, eu tenho medo de entrar nessa situação. Então, só para conceitualizar melhor, e eu já estou concluindo, é que o medo é aquele que tem um objeto. Então, por exemplo, eu tenho medo de cachorro. Eu vejo um cachorro, no momento que eu vejo o cachorro, e é até produtivo que eu tenha medo desse cachorro para sair correndo o mais rápido possível, eu tenho medo. Mas se eu estou numa certa situação e eu vou visitar alguém que eu sei que tem um cachorrão dentro de casa, eu tenho medo de ir à casa, eu tenho medo do medo, o medo de entrar na situação de ter medo. Né? Enquanto a angústia, que é todos nós estamos vivendo agora, é um medo sem objeto, é um sentimento de indeterminação que a todo momento eu me indago para onde eu vou, o que, que eu vou fazer da minha vida e o que, que eu vou fazer nesse momento. Né? O que eu fiz na minha vida até esse momento, o que eu quero para a minha vida e o que eu vou fazer em relação a isso. Eu me angustio, mesmo que eu não consiga conscientemente pensar nessas palavras, né? Pensar dessa maneira, mas a angústia é um sentimento desse sentido. Então, de uma maneira, a gente está colocando uma situação angustiante, porque a gente está tendo que pensar o que nós fizemos até esse momento, o que vai ser de nós ao longo dessa pandemia, e de uma certa maneira também estamos entrando em pânico, porque a gente está com medo de ter medo, a gente está com medo de colocar a nossa imagem de maneira exposta pelo fim do pacto da sala de aula. Então eu tenho afirmado, e aí sim eu estou concluindo a conclusão, eu tenho afirmado que ser a favor da saúde mental dos professores, se a gente está pensando nessa relação, então, entre o mundo psíquico dos professores e a sociedade, a gente tem que ser, sim, contra o ensino à distância. O ensino à distância tem que ser exercido apenas quando é extremamente necessário e não tem outra maneira. Então, ser a favor também da saúde mental do professor é trabalhar que ele tenha mais prestígio, que ele tenha um salário melhor, melhores condições, melhor formação. E, claro, né, todos nós, professores, professoras e não professores, temos que nos engatar numa atividade de autoconhecimento, que envolve uma relação entre o meu mundo psíquico, o meu corpo, minhas atitudes e o mundo lá fora. Se for o caso, a gente tem que pensar numa atividade terapêutica, então fazer análise, terapias. Eu sou a favor de ter um profissional de saúde mental dentro de todas as escolas públicas do país, que atenda não só as alunas e os alunos, mas também os professores, né? Muita gente consegue fazer esse trabalho terapêutico com outras atividades, naquela chave da realização, então atividades de hobby como culinária, esporte, artes, música e assim vai, mas não é a regra, né? Talvez todos nós precisamos de algum auxílio emocional, então as terapias em geral, e em particular, né, a análise, é o que eu gostaria que as pessoas fizessem, e, claro, não é fácil, é a longo prazo, a gente tem que lidar e enfrentar os nossos conflitos a todo momento, e é uma aventura. Né? A gente fica pensando como o mundo lá fora ele pode ser descoberto, mas tem uma aventura que poucos de nós estamos dispostos a enfrentar, que é uma aventura de nos conhecermos a nós próprios e de entrar nesse mundo desconhecido dos nossos conflitos, que talvez só a terapia em geral e a análise em particular pode garantir. Né? Então, que todos nós sejamos desbravadores de mundos e de nós mesmos. Eu termino por aqui. Obrigada, Léo. Eu vou ler algumas colocações, não surgiram nenhuma pergunta, mas enquanto eu estou lendo aqui as colocações, se alguém tiver alguma pergunta em relação a alguma coisa que o Léo falou, o que eu falei, podem colocar aqui que a gente vai responder, tá certo? Olha, a nossa vereadora Sara Nailê e ex-secretária de Educação levantou uma colocação aqui em relação à exposição do professor, como você falou, né? Acho que o profissional da educação nunca pensou em estar
com sua imagem tão exposta. Eu, como educadora, sempre procuro olhar minha postura, porque somos a todo momento referência para nossos alunos. A pandemia veio e alerta ainda mais aos profissionais em relação à imagem que cada um tem. E a Zelma, né, a professora aqui também da Água das Flores, colocou o novo assusta, mas nós somos artistas, mesmo com medo, a gente avança em nosso ensino e aprendizagem. Enfim, eu coloquei aqui, né, obrigada a vocês que estão participando, colocando suas colocações em relação à fala do Léo. Logo no comecinho, quando o Léo falou dos pactos, pacto privado, que o professor sala de aula, aí a Leama colocou, é o famoso combinado. Na educação infantil, Léo, os nossos pactos têm nome, chama combinado, porque a criança é muito pequena, né? Então a gente já acolhe a criança fazendo aquele combinadinho para que a gente tenha esse pacto. E para nós que ensinamos a educação infantil, ele fica muito claro e fica explícito para a criança realmente entender que aquilo é um pacto e aquilo tem que ser seguido. Então, ela levantou muito bem o famoso combinado. E a gente acaba fugindo desses combinados quando entra na situação de aulas remotas, porque a gente abrange a família. E atender a criança e a família, às vezes, não é sempre aquilo que a gente quer, porque muitas vezes eu planejo, eu sei o que o meu aluno precisa, eu sei qual a melhor aula que eu darei para ele desenvolver em casa, mas às vezes a família não acolhe aquilo, não entende muito bem aquilo que a gente quer passar e simplesmente não realiza. Isso frustra a gente, né? É o que ele falou da questão de que a família não é extensão da escola. E nas aulas remotas, ao menos para a educação infantil, a família está sendo uma extensão da escola. Porque muitas e muitas vezes a gente planeja a aula e passa horas planejando, fazendo o roteiro, passa horas digitando o roteiro para que os pais consigam entender aquilo que a gente quer passar com a aula, mas os pais não acolhem aquilo que a criança realmente precisa. Eu ensino maternal, eu desenvolvo as habilidades, o campo de experiências que as minhas crianças precisam e às vezes os pais já querem que a criança seja alfabetizada aos 3 anos de idade. Então é como se eles realmente quisessem, não é? Como se a família nesse momento fosse realmente a extensão. Eles escolhem e eles realizam se eles quiserem, mesmo a gente pedindo, né? E dizendo o quanto é importante que a criança desenvolva tal habilidade. E às vezes não temos o retorno necessário e muitas vezes nos vemos frustrados e tristes e para baixo, perguntando o que é que eu estou fazendo de errado, que não está dando tão certo assim como eu pensei que daria, né? Mesmo eu fazendo vários meios, mesmo eu fazendo a atividade do jeito que eles, os pais, consigam entender o que é que está acontecendo de errado. Então, eu acho que o que mais tem nos frustrado nesse tempo de pandemia é realmente essa questão da família não ser extensão da escola e ela acabando se tornando, a gente acabando dando essa liberdade, não é? É mais ou menos isso. Enfim, Posso comentar? Começar pela primeiro comentário, e aí eu vou chegar no seu, né, sobre essa exposição, imagem e a questão da postura e referência, né? Porque uma coisa que tá, eu acho, relacionado com o que eu falei, da questão da intimidade e da exposição das nossas imprecisões, que tem uma questão muito posta na sala de aula, que é a humanização do professor, né? Que o professor, que ele pode ter uma postura dentro da sala de aula que ela é parcialmente de vulnerabilidade, que a gente não pode colocar isso quando a gente está na exposição da internet, né? Então, em algum momento, surtar dentro da sala de aula, quando a sala está completamente desvanecida, faz parte do processo educacional, entende? Isso porque nós, professores, somos também humanos. E mostrar algum tipo de vulnerabilidade nessa relação, que inclusive produz empatia entre alunas e alunos,
faz parte, né? Então é claro que quando você está falando, eu concordo plenamente que a gente deve ter uma postura condizente com o nosso cargo, mas também é importante para nós, enquanto pessoas, que a gente mostre o quanto que a gente é humano. Eu não sou uma máquina que de precisão e que eu tenho que exercer, e os alunos vão ver isso e vão achar que não, eu sou uma pessoa humana que tem uma postura de vulnerabilidade frente às adversidades e que dentro desse pacto da sala de aula a gente está todo mundo aprendendo junto. Né? Isso é importante para a minha questão de autoestima, psíquica e etc. Que eu de vez em quando dê uns berros, falar né, que eu de vez em quando falo, pessoal, não aguento mais, vocês estão insuportáveis, vamos reafirmar o nosso pacto da sala de aula. Isso faz parte. Quem está ali no corpo da sala de aula sabe que isso faz parte. Né? Então a postura, sim, tem toda a razão. A gente tem que policiar a nossa postura, que a gente seja o mais condizente que a nossa responsabilidade nos mostra, e também que a gente ensine para os alunos que vulnerabilidade e empatia é aprendida dentro da sala de aula a partir dessa relação de intimidade. Né? Aí, sobre o segundo comentário, eu diria que essa pandemia tem dois destaques de profissionais que está levando no peito, na raça e na vontade, né, que a sociedade não pare de uma maneira completa. Um deles são os profissionais de saúde, né, que todos nós precisamos aplaudir a coragem e o lançamento que eles estão fazendo como dedicação no combate à pandemia, e os outros são os professores. Né, os professores estão carregando um rojão nas costas, porque nenhum pai e mãe, que nem eu estava comentando, e até as famílias ampliadas, avós, eles estão habituados, desde o pós-guerra, a ter que educar os seus filhos. E eu já vou fazer um engate com o seu comentário. E aí, quem está tendo que rebolar para que controlar, olha só, controlar, fazer esses alunos aprenderem, mesmo que não esteja no contato presencial, são os professores que estão se desdobrando, estão aprendendo tecnologias, né, que estão segurando um rojão que talvez não deveria ser só nosso. Né? Então, claro, a gente faz isso porque, como professores, a gente já vivia antes da pandemia em condições de ensino que talvez já não seriam as mais ideais. A gente está acostumado a lidar com a diversidade, a gente está acostumado a lidar com criatividade para ensinar, e aí quando chega um contexto pandêmico como esse, é mais uma diversidade que a gente já tem enfrentado ao longo dos nossos últimos anos de professores de ensino, de docente, de educador. Né? Então, sem nós professores, a gente dá com sofrimento, né? É por isso que nós estamos aqui. Poderia ser com menos sofrimento, mas a gente dá conta do recado. E aí, sobre o combinadinho e a família, é legal o nome combinadinho, e é importante, olha como é fundamental a educação infantil, porque quando o combinadinho ele é passado como competência de convívio coletivo, então é isso o combinado, que eu estou chamando de pacto, é ensinar para todo mundo que se a gente seguir certas condutas e prescrições coletivas, todo mundo vai viver melhor. Se é bem passado isso, chega no ensino médio, eu não preciso nem fazer o pacto novamente. E mais do que isso, né, quando essa criança, esse adolescente conviver no mundo dela, ela vai entender que liberdade é respeitar a liberdade dos outros. Né, que é necessário que a gente faça certas prescrições e tenha certo controle sobre as nossas vontades, que isso chama-se convívio coletivo. O combinadinho é importante e parece que às vezes não está nem escrito isso, por exemplo, na BNCC, mas ele é importantíssimo porque ensina às crianças que viver coletivamente é também seguir regras, e essas regras elas são importantes para que todo mundo conviva o melhor possível entre si. Né, para que as coisas caminhem ao longo da sala de aula. E a família, ela está cada vez mais abrindo mão desse tipo de ensinamento. Parece que de um aspecto, ela não quer mais educar, né? Dessa educação com E maiúsculo. Ela se recusa, né? Mesmo em momentos como esse, onde é sim necessária a intervenção da família, para que os vídeos e as aulas sejam passadas para as crianças, há uma espécie de resistência.
Não é só a escola que tem que ensinar o combinadinho, né? A criança não pode chegar em determinados contextos, restaurantes, espaços públicos, praças e fazer o que ela quiser. Ela tem que respeitar o outro. Então, o combinadinho deveria estar também em uma das esferas da preocupação da família, mas a família cada vez mais se abstém dela. E aí parece que a escola é o único baluarte que sobrou de fazer combinadinhos, ou seja, regras coletivas para o bem comum. Passo a palavra para você. Ô, Léo, a Eliama falou aqui, olha, como foi dito anteriormente, nem mesmo os profissionais de educação conseguem enxergar a importância da educação infantil. Imagina os pais. E eu gostaria também de pegar uma fala da Sara, que ela falou que a gente também tem vida própria. E eu ia acabando esquecendo de falar isso, né? Dá para juntar essa fala de Elielma com essa de Sara, porque como o professor não tem muito prestígio, costuma pegar várias salas de aulas ou trabalha em várias instituições de ensino e tem aquela sobrecarga no seu dia a dia em tempos comuns. Imagina em tempos de pandemia, não é? Em que o trabalho dobra porque você tem que gravar muito vídeo aula, aí tem os seus erros de gravações e você aquele estresse total. Aí, além de gravar isso, você tem que gravar para várias escolas ou para várias turmas. Enfim, essa falta de prestígio do professor. E o professor acaba que não consegue dividir o seu tempo. Por quê? O meu quarto agora é minha sala de aula. É o lugar onde eu descansava, né? Onde eu já estava cansada do meu dia, das minhas funções como professora, eu vinha e descansava no meu quarto. Agora, o meu quarto é a minha sala de aula, é o meu trabalho. Tem muitos professores que não estão conseguindo separar o trabalho e o descanso nesse tempo de pandemia, né? Tá sobrecarregando demais e tá ficando cada vez mais cansado, cada vez mais triste, cada vez mais frustrado. Então, acho que casou muito bem a fala das duas nesse sentido. Me lembra um pouquinho o primeiro comentário que você começou a falar e eu comecei a pensar no segundo e esqueci do primeiro. Me desculpa. Você me lembra o primeiro comentário? Lembro, deixa eu retornar aqui. Da Como foi Sara? dito anteriormente, nem mesmo os profissionais da educação conseguem enxergar a importância do professor da educação. É Imagina os verdade. pais, não é? É interessante, né, que eu falei do paradoxo de que cada vez mais a escola ela toma uma importância na relação da educação das crianças e ao mesmo tempo que o prestígio vai caindo. E parece que essa relação ela também é verdadeira dentro do próprio campo da educação, dos professores. Né? O ensino infantil, que é a parte fundamental de ingressar as crianças, então, no pacto, ou seja, no combinadinho, ele tem um desprestígio muito grande dentro do nosso meio. E aí eu tenho isso como hipótese que eu falei na minha fala inicial, de que a gente tem que parar, nós, né, sociedade brasileira, temos que parar de pensar a educação como mercado de trabalho. A educação ela é muito mais do que ensinar alguém a uma profissão e etc. E aí uma das coisas que acontece numa sociedade que apenas valoriza a educação para se fazer o vestibular é que as etapas que não são reconhecidas como parte do processo de simples acumulação do conteúdo, ela tem o desprestígio do desprestígio. Né? Então, o educador ele tem um grande desprestígio. Aqueles educadores que não estão relacionados ou considerados, né? Porque claro que tem, não são considerados como diretamente responsáveis pela aprovação no vestibular, eles têm os desprestígios do desprestígio. É o momento da gente valorizar que a educação, ela ensina o bem viver. É isso que tem a ver o combinadinho, isso tem que a ver frustrar todos nós, professores, alunas e alunas, né? A educação está para ali, para o ensinamento da vida. E uma pessoa que está bem formada nos combinadinhos, ela vai ser uma boa pessoa também, que vai aprender muito bem o ofício e se inserir no mercado de trabalho. Então é o inverso, né? Você forma para educar para o mercado, você restringe. Você forma para a vida, o mercado também estará bem contemplado com essas pessoas que sairão da educação, e a educação infantil ela tem um papel
primordial, principalmente depois que os pais e todos os cuidadores eles saem para criar, para trabalhar, e as crianças elas são quase que exclusivamente educadas pela escola, né? Então, uma das maneiras que a gente tem que fazer para melhorar o prestígio, inclusive da educação infantil, é sim brigar para que a educação não esteja atrelada ao serviço do mercado de trabalho, né? E qual que era o segundo comentário? Eu estou meio relapso hoje, desculpa, pessoal. Deixa eu voltar. O segundo comentário. Ah, é da exposição, Temos, lembrei. não, temos a Lembrei, nossa própria vida, a questão da organização, né, do trabalho, já em do termos nosso de. descanso. Um dos resultados da falta de prestígio é que a maioria dos professores tem que trabalhar 40 horas em sala de aula, e a gente sabe que trabalhar 40 horas fora em sala de aula é abrir mão de muitas coisas, inclusive da própria formação. Né? O professor deveria estar estudando sempre, mas ele também não tem tempo para isso. Né? Às vezes não tem recursos e tempo para trabalhar na sua própria atividade, a própria formação, e sim trabalhar no próprio lazer, na sua vida particular. Né? Às vezes é muito comum professores darem aula em várias escolas, inclusive de cidades diferentes. Então isso impõe que o professor tenha um carro, por exemplo, como atividade, para exercer a sua atividade profissional. E há um outro desafio relacionado, sim, a essa exposição. Ainda bem que nenhum gato meu pulou na minha escrivaninha aqui e derrubou, eu tenho 2 gatos, derrubou o meu celular. Porque além da gente não conseguir, professores, né, ter que dar 40 aulas em sala de aula e não conseguir ficar muito em casa, estar sempre exposto, né, na rua, agora a gente tem que pegar a nossa casa, né, o nosso nível de vida, o nosso estilo de vida, que deveria ser apenas da nossa intimidade, não tem nada a ver com a intimidade professor e alunas e alunas, inclusive faz boa relação com o comentário da postura, né? Talvez seja importante que os alunos não saibam da minha intimidade em sala de casa, da minha casa, da minha intimidade do meu lar, do que eu faço, como é que é meu quarto, como é que não é, quem vive comigo, quem são os meus pets. Tudo isso faz parte de uma reserva que é importante que eu tenha somente para mim, porque a minha vida não é ser professor completamente, não é viver de trabalhar, apesar de ter que dar 30 e 40 aulas, e de uma hora para outra eu tenho que sair daquela intimidade, da empatia, do contato de sala de aula e publicamente mostrar a minha intimidade, que eu não quero que as pessoas saibam como é. E eu tenho que ter esse direito à minha privacidade, porque eu tenho que entender que há uma relação e uma divisão entre a minha casa, o meu espaço de descanso, do meu hobby, onde eu vou fazer as coisas que eu quero para a minha atividade e da minha intimidade singular, daquela relação que eu vou para o espaço público e eu tenho então uma outra persona, eu tenho uma outra postura. Né? A gente tem uma relação de intimidade com os nossos alunos e alunas, mas nós não somos amigos e amigas dela. Nós não somos pais e mães delas. E uma das esferas para resguardar que eles não compreendam uma invasão de uma intimidade indevida nossa, é a gente preservar para nós uma comunicação e uma informação que eles não têm acesso. E aí, infelizmente, agora eles vão ver a nossa casa, vai ver nossos gatos, e aí vai ter um outro lance de intimidade que eu não quero me expor, né, de pôr essa relação. Enfim, então é extremamente prejudicial saber que o meu espaço de intimidade e descanso é o meu trabalho agora. Né? Eu não tenho mais descanso. Isso vai gerar mais estresse ainda. Sem contar que agora a gente tem que estar disponível no WhatsApp. Às vezes eu não gostaria que pais e alunos tivessem acesso ao meu número pessoal, e num período como esse talvez não tenha jeito. Eu não quero receber mensagem domingo de ninguém. Eu tenho o direito de descansar no domingo, eu tenho o direito de descansar nos feriados, e antes eu já tinha a expectativa de domingo à noite muitas vezes está respondendo mensagem das pessoas que me coordenaram, que foram meus chefes, que já é uma experiência extremamente estressante. Agora imagine pais e alunos e alunas, né? Olha a complicação que a gente está inserido. Você está controlando o tempo? Acho que nosso tempo de live está quase acabando. Sim,
está acabando, não é? Então, Léo, eu desde já agradeço essa participação, agradeço a participação de todos que estão aqui com a gente, né? De todos os professores de todas as regiões, principalmente de Otago das Flores, que estão aqui conosco, que eu tenho certeza que amaram, que todo mundo colocou aqui que amou lhe conhecer, amou suas colocações, e eu fico feliz. Era realmente isso que eu queria trazer para vocês. Então, eu deixo que você aí finalize, né? Temos 27 segundos. Bom, obrigado a todas e a todos. Eu estou à disposição para fazer encontros presenciais depois de conhecer as escolas municipais e estaduais da região. Eu conheço todas aqui de Santana. E eu queria agradecer a você, Fabi, por esse espaço de interlocução e